Olá, gente. Aqui é a professora Ana Paula do canal Desvendando Ideias. Sejam todos muito bem-vindos, como sempre. Nesse mês de junho, nós vamos comentar a prova do Enseja de 2020, a prova de História e Geografia, que foi aplicada no turno da tarde. Então, pega aí o seu material e vamos anotar aí as dicas, as explicações, os conceitos que a gente vai trabalhar, que a gente viu nessa prova, e você que vai tentar a prova do Enseja, seja para o ensino fundamental ou médio, fica comigo até o final que a gente preparou dicas valiosíssimas para vocês, tá bom? Então, vamos nessa! Antes de nós entrarmos na prova propriamente dita, eu gosto sempre de comentar sobre as instruções na capa. Geralmente, a folha de rosto, a capa de qualquer prova de concurso público, ela vem com o número de inscrição, com o RG, com o nome do candidato, mas não é esse o caso dessa prova do Enseja de 2020. Não sei se vai ter alguma mudança para esse ano. Mas são 7 instruções que a gente tem que ficar muito atenta. Por quê? Porque a primeira questão, ela diz já logo de cara que você recebe um caderno de questões e já tem que conferir se todas essas questões estão na prova, se tem 30 questões mesmo, se o edital diz que tem 40, que tem 100, você tem que conferir isso. Seja depois, né, do aval, né, da permissão do fiscal ou antes. Você pode até perguntar, se ficar na dúvida, posso dar uma olhadinha aqui para conferir a prova quando ele entregar? Geralmente tem um sinal que toca antes de começar, mas pergunta primeiro, quando você tiver com a prova em mão, se você pode conferir a quantidade de questões, se está correto. Segunda, você tem que ler atentamente cada questão. No caso, segundo essa prova aqui de 2020, essa prova ela só tem uma única opção correta, então não tem mais de uma opção certa. Então, você tem que ficar atento. Você não vai marcar 2, 3, tudo. Você vai ter que marcar uma alternativa apenas, como resposta correta. A terceira, você tem que ficar atento ao seu cartão resposta. Você vai receber o caderno de questões e o cartão resposta. No cartão resposta é onde você vai marcar a sua resposta correta. E aí você vai preencher como? Círculos. Você vai ter que pintar todos os círculos que estiverem ali, você vai ter que pintar, que você escolher, né, como resposta correta, sendo uma alternativa, não são todos. Qual é a caneta que você vai utilizar? Material com fabricação transparente e de tinta preta, aqui já tem esse tipo de exigência. E no cartão resposta, geralmente não, sempre aparece o número de inscrição, o número do seu RG, da sua documentação, o seu nome todo. Isso já aconteceu até comigo mesmo, de fazer um concurso e meu nome está errado, e eu ter que assinar um documento dizendo que o meu nome estava errado. Então, isso é muito importante, que você vai verificar se a sua identificação da prova está correta. O preenchimento do cartão resposta, por favor, é obrigatório, não dá para entregar em branco, tá? Isso já vi isso acontecendo. Não façam isso, vocês estão ali para fazer a prova. É sempre bom dizer isso. Às vezes a gente acha que é óbvio, que é muito, que burrice falar isso, mas essas situações acontecem, acredite se quiser. Quinto, quando você terminar a prova, você vai chamar o aplicador e vai devolver o seu caderno de questões e o cartão resposta preenchido. Então, você não vai ficar com o seu caderno de questões, tá? Você vai devolver tudo o que você recebeu. Sexto, peça ao chefe de sala que destaque o espaço reservado para anotar suas respostas. Esse espaço encontra-se na última folha do caderno de questões. Essa anotação é opcional e não será considerada para a correção de sua prova, é o rascunho. Então, talvez nessa prova aí do Enseja, eles tenham o hábito de destacar ou deixar um espaço reservado para a pessoa, atrás da prova, para a pessoa anotar as suas respostas, né? Principalmente, isso é mais para a matéria das ciências exatas, né? E suas tecnologias. Então, geralmente você precisa, né, de um rascunho para fazer uma conta, então você precisa notificar isso ao chefe de sala. E o sétimo e último, a duração das provas, que é o mais importante, é de 5 horas, tá? No caso, 2020. Já incluído o tempo destinado ao preenchimento de suas respostas no cartão resposta e no espaço reservado para anotar suas respostas, que é o seu rascunho. Então, não esqueça de passar suas respostas do teu rascunho também para o cartão resposta. Então, pessoal, preste atenção. 5 horas de prova, 6, 4,
não interessa. Fique atento a isso para saber administrar o seu tempo e, junto a isso, você tem que reservar um tempo para você marcar o seu cartão resposta. Tem gente que vai resolvendo a prova e já vai marcando o cartão resposta a lápis e depois passa a limpo de caneta. Eu costumo fazer isso, mas isso vai de cada um, tá bom? É sempre bom gastar um tempo para falar sobre essas instruções, porque as pessoas ficam nervosas, as pessoas não leem, as pessoas querem logo fazer a prova, mas é sempre bom ter calma, tranquilidade para saber fazer da forma correta, né? Seguindo todo o regulamento, todas as instruções, para não ser eliminado. Então, agora vamos à prova. A questão de número 31 é uma questão muito fácil. Por quê? Porque ela pega o mapa do Brasil e ela localiza os trechos navegáveis, que são essas linhas mais escuras, e muitas delas se concentram na região norte. A gente pode ver que na região sul, né, próxima a sul, pegando centro-oeste também, a gente vê que esses trechos navegáveis eles ultrapassam as fronteiras político-administrativas do Brasil. Eles percorrem outros países. Só que, se você não estiver familiarizado com um mapa que mostre os principais rios do Brasil ou as bacias hidrográficas, mesmo assim você vai identificar de cara que a região norte é a região que tem a maior quantidade de trechos navegáveis, que é exatamente o que a questão está pedindo para vocês. Mas nunca se esqueçam, se vocês não se familiarizarem, estudando os mapas, identificando os biomas, sabendo se localizar pela Rosa dos Ventos, as regiões político-administrativas, norte, sul, sudeste, vocês não vão conseguir responder. Olha como é importante estudar e ler os mapas. Então, qual é a resposta correta? É a letra A, de cara. É a região norte que tem a maior quantidade de trechos navegáveis. Mas se essa questão te perguntasse o porquê, aí você diria o seguinte, que a bacia hidrográfica amazônica é a maior do mundo. E se é a maior do mundo, é a maior do Brasil. Então, a resposta correta é letra A e sem discussões, sem mais esclarecimentos, não vou nem explicar as outras alternativas. Vamos partir para outra questão. Essa questão de número 32 é uma questão muito interessante porque ela faz relação com a nossa aula bem enxuta de segregação socioespacial, onde eu expliquei para vocês o conceito de gentrificação. Se você não pescou essa aula, ainda não assistiu, corre lá e assiste, que ela vai ficar disponível e ela é muito importante para a prova do Enseja, a prova do Enem e demais vestibulares. E, nessa questão, a gente está vendo a vista parcial do Palacete Matarazzo, na Avenida Paulista, em janeiro de 1996. Prestem atenção, em fase de demolição. O que tem ao lado desse, entre aspas, dessa casa histórica? Tem o quê? Tem vários edifícios, está em plena Avenida Paulista. E será que seria interessante ter um casario histórico em plena Avenida Paulista com vários prédios e um terreno, até mesmo dessa casa histórica, um terreno bem espaçoso? Será que é interessante? Vamos ver o que a questão está pedindo. A demolição ilustrada na imagem indica uma desvalorização do patrimônio cultural motivada pela... vamos ver. Letra A, ampliação do transporte coletivo. Vocês acham mesmo que demolir um casario histórico seria interessante para ampliar o transporte coletivo, ainda mais nesse ponto? E aí alguém poderia me dizer o seguinte, mas eles querem construir um terminal. Mas se a questão quisesse falar de transporte coletivo, ela passaria uma outra informação nessa imagem. Então, esses carros, esses ônibus andando na Avenida Paulista, se movimentando, não podem te induzir a essa questão, a essa alternativa. Então, já corta. B, diminuição do fluxo populacional. Nossa, então um casario antigo, que tem um valor simbólico e histórico surpreendentes e quem está demolindo não está valorizando isso, por acaso desvaloriza o patrimônio cultural para diminuir o fluxo populacional, tem a ver com crescimento populacional? De forma alguma, gente, nada a ver. C, manutenção da paisagem urbana.
Essa alternativa poderia até te levar ao erro. Manutenção da paisagem urbana. Mas o que é manutenção da paisagem urbana? O que é isso? Nada a ver, nada a ver. Poderia até te deixar na dúvida, mas se você fosse para a última alternativa, que é o que a gente está fazendo agora, expansão da especulação imobiliária, você com certeza colocaria a letra D. Espero que sim, mas colocaria sim. Por quê? Porque é exatamente isso. Se eu tenho um casario histórico ocupando, entre aspas, espaço, com um jardim muito espaçoso, e em volta eu tenho vários edifícios, com certeza eu estou passando por um processo de especulação imobiliária que eu vou querer tirar o que tiver à minha frente para colocar empreendimentos imobiliários, edifícios de negócios comerciais que me deem mais lucro do que um casario histórico abandonado, parado. Se fosse transformado em centro cultural, seria interessante? Depende. Será que teria público? Será que é interesse do Estado, do plano diretor municipal de São Paulo promover a cultura nesse espaço, enquanto ele poderia ganhar muito mais vendendo, jogando para o mercado imobiliário? É claro que a segunda alternativa é a que mais vale, né? Então, é a letra D. Vamos agora para a próxima. Questão 43. Matriz elétrica brasileira. A matriz elétrica é formada pelo conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica em um país, estado ou no mundo. Precisamos da energia elétrica, por exemplo, para assistir televisão, ouvir músicas no rádio, acender a luz, ligar nossa geladeira, carregar nosso celular, entre tantas outras coisas. Aí aqui a gente tem uma pizzazinha, né, como dizem, dividindo o consumo de várias matrizes energéticas, né, para geração de energia elétrica no nosso país, tá? Então, a gente tem a biomassa, a gente tem a solar e eólica, carvão, petróleo e derivados, gás natural, nuclear e a gente tem esse montão aqui que é a hidráulica, 65,2%. A análise do texto e do gráfico demonstra que a fonte que mais influencia a matriz elétrica brasileira vem das, vamos ver, letra A, bacias hidrográficas, B, reservas petrolíferas, C, plantações agrícolas, D, explorações minerais. Nossa, gente, aqui já está dizendo, a gente relacionaria cada conceito desse, cada alternativa com a informação que está ali no gráfico. Tá? Porque o texto inicial é só um texto introdutório, então não lhe diz muita coisa. A resposta correta é a letra A, bacias hidrográficas. Por quê? Porque é através das usinas hidrelétricas que vai vir a nossa geração de energia, né? Que vai abastecer de energia elétrica a maior parte do território brasileiro. Não pode ser a B, reservas petrolíferas, porque petróleo e derivados está em 2,5%. Plantações agrícolas, nada a ver, eu já nem consideraria. Explorações minerais, letra D, também não, porque juntando com, vamos botar aí, carvão, petróleo e derivados, né? Botar mais até os derivados também não seria essa maior parte, né? Mas sim a hidráulica com 65,2%. Aqui é interessante essa questão porque ela não exige muito um conhecimento específico na área. A gente relacionou aqui, mas foi uma análise mais de senso comum mesmo, interpretando o gráfico e também trabalhando com sinônimos, né? Se eu estou falando de bacias hidrográficas, que eu expliquei no slide anterior, esse conceito, eu estou falando de água, eu estou falando de hidráulica, né? 65,2%. Então, você tem esse... Não que hidráulica é o sinônimo de bacias hidrográficas, mas aí eu também usei o termo de usinas hidrelétricas, então tem até uma gota aqui sinalizando aqui a maior parte aqui dessa parte hidráulica, fazendo uma referência à água, né? Eu estou falando de água, né? Então a maior parte da energia elétrica do Brasil ela vem da água, tá? Então, resposta correta é a letra A. A questão de número 53, ela tem um quadrinho e eu vou ler com vocês. Relação entre o campo e a cidade. Hoje, na escola, a professora falou sobre a importância do trabalho realizado no espaço rural e urbano do nosso estado.
Ela disse que no campo e na cidade há relação de interdependência, daí pensei no seu trabalho lá na indústria. É verdade, meu filho, dizendo o pai, né? Eu trabalho com a fabricação de máquinas, que serão utilizadas nas atividades rurais, como a produção de alimentos. Aí já está mostrando a máquina já colhendo uma plantação. Esses alimentos poderão ser consumidos pelas pessoas que moram no campo e nas cidades. Aí já mostra um caminhão, uma família, né, comendo esse alimento que foi plantado e também um caminhãozinho do campo indo para a cidade para abastecer. Nossa, pai, é como a professora falou, as atividades do campo e da cidade estão interligadas. Quem quer um pedacinho de bolo de milho? Aí no final essa frase já fecha a história toda, né? Teve uma plantação de milho que o filho relacionou com o que ele aprendeu na escola com o trabalho do pai. E aí ele fez uma relação, uma ligação entre campo e cidade, como campo e cidade são interdependentes, né? O campo não é superior à cidade, nem a cidade é superior ao campo. Antigamente a gente fazia esse tipo de discussão até por conta do avanço da tecnologia, mas não, a tecnologia ela chegou, Revolução Verde, e ela o quê? Ela melhorou, né, melhorou, entre aspas, né, as relações de produção, não as relações de trabalho, mas as relações de produção no campo. E aí, no final, o que está na mesa deles? Um pedaço de bolo de milho, né, que passou por todo esse processo, o milho. Bom, o que a questão está pedindo? A charge expressa que o conhecimento adquirido pelo aluno na sala de aula foi importante para compreender que campo e cidade são caracterizados pela relação de... Letra A, dominação. Acabei de falar. Um é maior que o outro, um é melhor que o outro, um é mais importante que o outro? Não. A cidade domina o campo domina a cidade? Não, não tem como você pensar isso. Letra A, corta. B, complemento. Essa é a alternativa correta, porque a cidade complementa o campo e o campo complementa a cidade. Abastecimento de alimentos, de tecnologia, e etc, etc. Então, você tem essa relação de interdependência, exatamente essa relação de complementaridade. C, subordinação? Não. D, distanciamento? A cidade distante do campo, o campo é distante da cidade? Sim, mas a charge está falando exatamente disso? O pedaço de bolo que a mãe está oferecendo para o filho e para o pai, para o filho e para o marido, é um pedaço de bolo de milho, e eles estavam falando, a charge está falando exatamente desse processo, usando o exemplo do milho, de plantação do milho, como através do milho a gente pode ver essa relação de interdependência entre campo e cidade. Então, não pode ser distanciamento, é a letra B. Eu soltei um conceitozinho chamado de Revolução Verde. Revolução Verde é quando, explicando de forma bem simples para vocês agora, mas eu tenho uma aula de Geografia Agrária sobre isso aqui no canal, vocês podem consultar, mas é essa modernização do campo, né? É o investimento na tecnologia, em biotecnologias, agrotóxicos, né, fertilizantes, né, a tecnologia aprimorando cada vez mais a produção de alimentos para você dar conta para abastecer, deveria, né, abastecer toda a população mundial, mas a gente sabe que, segundo o Celso Furtado, que o impeditivo, né, Celso Furtado e José de Castro, eles vão nessa mesma direção, que o impeditivo é a distribuição de renda, e também isso já é outra questão. Mas é isso, pessoal. Não separei as questões mais fáceis dessa prova. Eu separei questões bem da geografia e no decorrer, quando eu for apresentando outros temas, vocês podem consultar as provas também do Enseja, questões também ligadas ao Enseja, ao Enem, que se você pegar também questões do Enem, você também, de uma certa forma, está aprendendo, está fazendo questões do Enseja, porque são questões bem parecidas, eu já expliquei aqui no meu canal. E é isso, vamos seguindo. Viram como a prova é fácil? Nós não vamos comentar aqui a prova toda, mas questões principais de geografia, porque geografia e história eles colocam tudo numa mesma prova. Mas viram como é importante a gente continuar estudando, anotando as dicas, e também é muito importante nós estudarmos os mapas. Eu sempre falo isso aqui no meu canal, desde quando eu criei meu canal. Por favor, leiam os mapas, estudem, saibam identificar as principais unidades da federação, os estados,
dados, em que continente fica o Brasil, saiba as noções principais de orientação que você pode também encontrar aqui no meu canal e no canal também de outros colegas de trabalho, de outros professores de geografia, tá bom? E é isso, pessoal. Continue me acompanhando e até mês que vem, que nós vamos comentar outras provas, outras questões e também desenvolver outros temas na área da geografia. Muito obrigada e até já!